Benjamin Netanyahu compareceu esta terça-feira em tribunal depois de mais de 4 anos após o início do seu julgamento por crimes de suborno, fraude e abuso de confiança. O primeiro-ministro israelita é acusado de conceder favores regulamentares em troca de cobertura positiva na imprensa e de receber presentes caros em troca de favores políticos. Netanyahu mantém a sua inocência e diz que os casos ali julgados têm motivações políticas. שמעתי בתקשורת שאומרים שאני רוצה להתחמק מהמשפט. שמעתם את זה? כן. אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת. O caso da corrupção há muito que divide Israel e tanto os apoiantes como os críticos reuniram-se no exterior do tribunal. כדי להביע תמיכה בשלטון החוק, כדי להתנגד נחרצות לעובדה שיש לנו ראש ממשלה שהוא גם נאשם בפלילים וגם פושע מלחמה. הוא המנהיג ברמות על, ניצח את החמאס, ניצח את הדאעש, ניצח את הסורים וגם ינצח את בית המשפט. É a primeira vez que um primeiro-ministro israelita comparece em tribunal como arguido criminal. O julgamento foi adiado várias vezes, primeiro por causa da pandemia de Covid-19 e mais recentemente devido à guerra de Israel em Gaza. Dias depois de o resultado das eleições presidenciais na Roménia ter sido anulado devido a suspeitas de interferência estrangeira, a Comissão Europeia evita comentar a decisão. No entanto, continua a investigar a rede social TikTok e o papel da plataforma no processo eleitoral, que foi vencido na primeira volta pelo candidato independente Calin Georgescu. We're now consolidating and assessing all these pieces of evidence that we have received, and based on that, we'll decide on next steps with regard to TikTok. Vários eurodeputados apontam que a plataforma chinesa poderá ter permitido o uso do seu algoritmo por parte de um ator estatal que se supõe ser a Rússia. They have permitted electoral publicity which was not marked properly. They have permitted electoral publicity on election day which was illegally. And they have permitted the campaign of a candidate being funded with many millions of euros, although that candidate has publicly indicated a budget of €0 for his whole campaign. Mas para alguns deputados europeus, a decisão do Tribunal Constitucional de anular as eleições não foi a mais correta. On parle d'une dictature, le début d'une nouvelle dictature. On parle bien d'avoir tué la démocratie de cette manière. On parle bien de la réinstauration d'une forme de totalitarisme. Mas outros eurodeputados aplaudem a justiça romena, afirmando que os cidadãos poderão agora contar com um processo eleitoral justo. I don't think a manipulated election means that the rights of the citizens are respected. Bruxelas ainda não anunciou quando tomará uma decisão sobre a eventual infração do TikTok à lei dos serviços digitais. Após a queda do regime de Bashar al-Assad, a Síria procura retomar a normalidade. Um funcionário da ONU disse que o setor público sírio fez uma paragem completa e abrupta, com alguns trabalhadores do Estado a não regressarem aos postos de trabalho após a reviravolta no poder, causando problemas nos aeroportos e nas fronteiras, nomeadamente no atraso de fluxo de ajuda humanitária. Já o primeiro-ministro Al-Jalali informou que o governo está operacional após o regresso da maioria dos ministros ao trabalho. Os rebeldes sírios anunciaram que o líder Al-Jolani esteve reunido em Damasco com o primeiro-ministro, com as conversações a centrarem-se na transição política do país, agora dominado pelo Ayat Tahrir al-Sham. O Reino Unido e os Estados Unidos estão a considerar a possibilidade de retirar a aliança rebelde das suas listas de organizações terroristas designadas. Vindos de países vizinhos, centenas de refugiados sírios regressam agora ao país na esperança de um futuro mais pacífico. Em várias zonas da Síria, famílias concentram-se agora à porta das prisões, dos gabinetes de segurança e dos tribunais, aguardando notícias dos entes queridos presos ou desaparecidos durante o regime de Assad.
O governo austríaco anunciou que iniciou os preparativos para um programa de repatriamento e deportação dos sírios que vivem no país. A decisão foi tomada na sequência da suspensão da apreciação de pedidos de asilo de refugiados sírios e surge no momento em que muitos podem agora regressar após a queda do regime de Bashar al-Assad. Para já vai ser reavaliada a situação de 40.000 pessoas. Das, was jetzt vorbereitet wird, das nämlich geordnet ist, dass es hier eine Prioritätenreihung gibt, dass jene vor allem im Mittelpunkt stehen, die kriminell geworden sind, jene, die sich nicht anpassen wollen den kulturellen Werten in Europa, in Österreich, beziehungsweise jene, die nicht arbeiten wollen und daher nur von Sozialleistungen leben. Auf die wird klar die Priorität gesetzt bei diesem. Esta segunda-feira, milhares de pessoas saíram às ruas de Viena para celebrar a queda do regime de Assad. Cerca de 95.000 sírios vivem na Áustria, muitos dos quais chegaram durante a crise migratória de 2015 e 2016. O início da Guerra Civil em 2011 fez com que cerca de 14 milhões de sírios tenham abandonado o país. As autoridades norte-americanas detiveram um suspeito e acusaram-no esta segunda-feira do homicídio do diretor executivo da United Healthcare, Brian Thompson, depois de um funcionário do McDonald's, na cidade de Altoona, na Pensilvânia, ter alertado a polícia para um cliente encontrado com uma arma e escritos que o ligavam ao crime. O suspeito foi identificado como Luigi Mangione, de 26 anos. Mangione nasceu e cresceu no estado de Maryland, tem ligações a São Francisco e o último endereço conhecido é em Honolulu, no Havaí. As autoridades recuperaram ainda uma identificação falsa que terá utilizado para fazer o check-in no alojamento em Nova Iorque antes do tiroteio. Brian Thompson foi morto a tiro no dia 4 à porta do Hotel Hilton em Manhattan, Nova Iorque. A detenção de Mangione põe fim a uma caça ao homem que durou 6 dias. Os pescadores espanhóis estão em protesto contra os cortes propostos pela Comissão Europeia, que pretende restringir o número de dias de pesca no Mediterrâneo. Os profissionais concentraram-se na segunda-feira em frente à sede da Comissão Europeia em Madrid contra as intenções do bloco de reduzir os dias de pesca de arrasto, que passariam de 130 por ano para 27 ou 28 dias. Um protesto que coincide com o Conselho de Ministros da União Europeia, que termina esta terça-feira e onde a medida polémica será discutida. Os trabalhadores do setor dizem que o plano europeu assenta em dados errados e na falta de respeito pelos pescadores. Esta es la muerte anunciada, es decir, si mañana, después de que se sienten estas personas que son los que dictaminan las leyes y normas, nos dicen que no, que van a ser 27 días, el sector ha muerto. Ainda assim, a União Europeia mantém as intenções, afirmando que o plano visa aumentar os estoques de peixe e biodiversidade. O governo espanhol mostrou-se contra os cortes planeados. As forças militares ucranianas estão a produzir folhetos e vídeos para encorajar os soldados norte-coreanos a desertar. Em resposta às notícias de que milhares de soldados norte-coreanos se juntaram às forças de Moscovo, em áreas como a região fronteiriça de Kursk, um departamento dos serviços secretos ucranianos está a tentar convencer as forças de Pyongyang a abandonarem a linha da frente. І ми всі чудово знаємо, які умови життя в Північній Кореї, тому багато людей задумаються, це може бути шанс втікти від режиму і, в принципі, втекти там в іншу країну. Pensa-se que cerca de 10.000 soldados norte-coreanos estão estacionados na região fronteiriça russa de Kursk. O Estado-Maior da Ucrânia afirma que militares norte-coreanos já participaram em combates contra as forças de defesa da Ucrânia. Terminaram esta segunda-feira as buscas por vítimas da explosão que ocorreu no sábado num edifício residencial em Haia, nos Países Baixos. Contabiliza-se um total de 6 mortes e as autoridades afirmam que não existem evidências de mais desaparecidos. O rei e a rainha dos Países Baixos visitaram o local esta segunda-feira para falar com os residentes e voluntários nas buscas. Terminados os trabalhos no local, a polícia continua a investigar a causa da explosão, não estando excluída a possibilidade de existência de crime. Esta é a nova controvérsia em Bruxelas.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve ausente este sábado durante a cerimónia de reabertura da Catedral Notre-Dame, em Paris. A líder alemã tinha estado no Uruguai no dia anterior para concluir um acordo político de comércio livre com os países sul-americanos do Mercosul, um texto que foi rejeitado pelo presidente francês. Para alguns, Ursula von der Leyen está a desafiar abertamente Paris. Para outros, foi simplesmente um problema de agenda que impediu a sua deslocação a esta capital. There were scheduling issues. I have no information on the exact what was exactly the scheduling issues, but that was the reason indeed. And as said, we had not yet formally confirmed the participation of the president. Ursula von der Leyen é criticada por ter anunciado a sua viagem a Montevideo, no Uruguai, à última hora. Mas, acima de tudo, este acordo surge num momento de crise política em França, uma vez que o país está atualmente sem um governo plenamente funcional. Ainda assim, os aliados do presidente Emmanuel Macron, em Bruxelas, asseguraram que ele continua determinado em pedir a ratificação do texto. We have concrete issue that we raised a long time ago, so we continue to work on this and to show that to really see that if the Commission move forward on all this area or not. So, in fact, now, like I said, it's a new step. The President Macron, but also French minister, will work on the council level, and me, I continue my job in the European Parliament. Mas a batalha política está longe de terminar. O acordo precisa de ser ratificado pelos Estados-membros e França está a tentar reunir uma minoria de bloqueio. Se isso não resultar, Paris terá outra oportunidade de travar o acordo, uma vez que o Parlamento também terá de votar.